Começando oficialmente o pós-jogo de Vitória 1, Bahia de Feira 0. Meus amigos, um jogo que o Vitória no primeiro tempo teve muito volume, chegou muito no último terço, errou muito, especialmente com os laterais errando muito, Eric também mal, tanto é que logo depois de aventura do segundo tempo acaba tirando ele. E o segundo tempo foi pior do que o primeiro. O segundo tempo foi feio de assistir, Vitória não fez um bom segundo tempo, teve seu gol marcado por aquele que no meu modo de ver foi o melhor em campo no primeiro tempo, mereceu o gol que foi Manuel Martínez. Mas como eu tô gripado, eu vou deixar Paulo falar. A Vitória vence e faz a obrigação, eu vou ser sincero com vocês. Pra mim, não foi a obrigação bem feita, não. O desempenho no segundo tempo, eu particularmente achei muito abaixo, Paulo. Só para informá-los também nesse pós-jogo e para quem tá aqui na nossa live, público de hoje, 6.136. Erramos nós três, que achávamos que não passaria de 5. Passou um pouquinho, 6.000 de um jogo, concordo com o Léo, onde o Vitória vence, mas não convence. Inclusive, já tem uma dica aí, tá? Pra Arthur, galera do canto, um título, vence, mas não convence, né? O Vitória venceu por 1-0, o jogador que marcou o gol da Vitória teve o gol como premiação da sua excelente partida e também de ter feito aí o gol da Vitória, uma partida bem impactante, Manuel Martínez, que até fisicamente se mostrou muito mais inteiro do que eu imaginava, mas eu concordo que o Vitória fez um primeiro tempo controlado. A primeira vez estávamos falando aqui que o Bahia de Feira passou do meio de campo, foi com 20 minutos. Com 20 minutos foi quando o Bahia de Feira passa no meio de campo no primeiro tempo. E teve ali 3 transições, 3 escapadas rápidas, mas de um modo geral a Vitória controlou bem, faz a ofensiva também bem definida, chegou bem no último terço, mas hoje realmente incomodou e preocupa o jogo de hoje muito a tomada de decisão individual. O Vitória errou muito no último terço e por que isso preocupa? Pelo nível de enfrentamento que a gente teve, né? A gente pegou um Bahia de Feira que, com todo o respeito do mundo, mas o Bahia de Feira foi um dos piores times do Campeonato Baiano que a gente enfrentou até aqui. Um time muito desqualificado na saída de bola, um time que errava muito passe besta, um time que perdia a bola com muita facilidade, um time que praticamente, a raras exceções e situações de ofensiva durante o jogo, agrediu muito pouco a meta do Lucas Arcanjo e muitos chutes muito longe da meta do arqueiro. Então, pra mim, é uma vitória que coletivamente não preocupa tanto, porque a gente se comportou bem a exceção do segundo tempo, mas é uma vitória que preocupa mais de um modo geral do que anima. Depois de um bom jogo contra o Flamengo, claro que a gente não teria o mesmo ritmo, a mesma dinâmica, mas a gente chegou talvez tanto quanto chegou naquele jogo, mas a gente errou tanto quanto errou naquele jogo, assim como erramos contra o Remo, assim como erramos em outras partidas também. Então hoje o sinal de alerta fica ligado. Quem acompanha o Canto Rubro Negro viu que a gente sempre sabe que a gente não analisa em relação a resultado. Se jogar mal e perder, a gente vai, ou ganhar, a gente vai falar. Se o Vitória jogar bem e perder, a gente vai falar também. Enfim, então hoje fica essa preocupação. Não foi um jogo aceitável do Vitória para o nível de adversário que teve. Aí Jair Ventura tem algumas dores de cabeça, por exemplo, nas laterais. As laterais do Vitória até aqui em 2026 se apresentam muito insuficientes. Ramon errou quase tudo que tentou no jogo, a exceção de um bom cruzamento para Eric no primeiro tempo, que Eric teve que escorar para cá e só. Todo o resto de Ramon foram erros no último terço. Natan Mendes também errou muito no último terço, a exceção de um cruzamento para Mateuzinho, mas de resto errou tudo. Então Vitória ainda tem algumas preocupações. A zaga hoje, para mim, uma partida ok de Nery quando teve em campo. Errou um bote ali, mas não comprometeu. Camutanga muito bem. Kaique no segundo tempo de zagueiro também foi bem. Nossos volantes hoje muito bem. Gostei demais do entrosamento de Baralhas e Martínez. É um primeiro jogo, não dá para ter nenhuma afirmativa ainda com o Martínez, mas é um jogo de norte. Se ele for esse jogador de hoje para mais, no nível competitivo maior, ele pode nos ajudar ainda mais. Eu só tenho um pouco de cuidado para cravar algo sobre o Martínez, porque ele ajudou hoje num contexto onde o Vitória teve muita posse de bola. E não é o que vai acontecer no Campeonato Brasileiro. Eu quero ver ele sem espaço, eu quero ver ele tocando menos na bola, se ele vai conseguir impactar tanto, porque as características dele é de um jogo como esse. Vitória com muita bola, ele vai deitar. Agora eu quero ver como é que ele vai reagir. Vitória em transição, Vitória em bloco baixo, ele marcando mais do que atacando, dando menos passo do que deu hoje. Aí eu quero ver como ele vai reagir, se vai impactar da mesma forma, mas foi o melhor em campo hoje disparado. Nossos beiradas hoje, Mateuzinho errou muito, foi menos pior que Eric, que novamente coloca aí o lado direito. Vou além, tá? Se Marinho chegasse voando, ou se tivéssemos um Lucas Silva chegando voando, a titularidade de Eric já estava contestada. Já estava contestada. Não está sendo ainda, porque Mateuzinho já é o titular na esquerda e Aito também não está no momento tão bom na temporada. Mas Eric
No Campeonato Baiano, ele jogou 3 jogos. Os 3 ele foi horroroso. Ele foi ruim contra a Juazeirense, ele foi ruim contra o Bahia e foi ruim hoje também. Então, é um ponto de preocupação, ainda muito cedo. Para algumas convicções, para outras, nem tanto. E para fechar, nosso goleiro Lucas Arcanjo, titular, se Deus quiser, em todos os jogos daqui por diante, Gerson. Essa é a sua opinião sobre o jogo. É exatamente isso aí o que eu ia falar em relação ao Lucas Arcanjo, é que a gente tem um goleiro recuperado. A saída de bola do Lucas Arcanjo, quando a bola chega dele, principalmente com os pés, para sair jogando, nos dá mais tranquilidade. E nós falamos isso, você comentou, Paulo, inclusive. Olha a tranquilidade, Léo, em alguns momentos também falando como a bola chega nos pés do Lucas Arcanjo, que não há aquela ligação direta, não há aquele chute para se livrar da bola. Ele sai jogando com os laterais. Os nossos laterais, infelizmente, e aí eu falo infelizmente porque a gente vem já de algumas rodadas e que a gente não vê uma evolução. Infelizmente isso aí. Então o que que acontece? Quando a gente vê, e quando você fala, pô, o meu lateral esquerdo não estava bem, mas o meu lateral direito supriu do lado de cá. O meu lateral esquerdo não estava bem, mas o direito supriu. Só que nós estamos falando nos dois laterais. E aí preocupa, porque as bolas chegam lá na hora da definição. As bolas de canto, principalmente linha de fundos, ela tem que ser cruzada com um pouco mais de capricho. Coitado do Kaiser hoje, amigo. A bola não chega. E foram tantos cruzamentos que a gente não conseguiu aproveitar um sequer. E quando a gente recebe, no caso do Ramon, que a bola caiu no pé bom dele, poxa, agora ele vai dar um trabalho goleiro. Ele faz aquilo que ele fez e que nós já vimos aqui. Me agradou demais o Martínez, também concordo como o melhor jogador em campo. A nossa zaga, com exceção dos dois laterais, jogou bastante, o nosso miolo muito bem, criamos, tocamos, envolvemos demais a equipe do Bahia de Feira, e a gente já comentou que poupou alguns jogadores, mas a gente criou, só estava faltando aquele último terço, ou seja, a finalização. Ainda o que me preocupa um pouco é que nós estamos chutando muito pouco de fora da área. E isso me preocupa porque não foi só no jogo de hoje, nem no jogo anterior. Já vem um tempo que a gente sempre vem falando. Quem não chuta, não faz. Mas, enfim, nas mudanças, o próprio Lucas Silva teve dois enfrentamentos ali, meio a meio, 50-50, pode render muito mais, até pelo tempo onde ele esteve em campo. E aquele detalhe que você falou, se o Marinho voltar na boa condição dele, para o Eric, aí fica complicado. Nem em relação ao Martínez, o próprio Jair Ventura já disse, olha, não é com um jogo só que eu vou titularizar absolutamente um jogador e vou tirar o outro. Eu preciso de sequência. As palavras do Jair Ventura. Mas o Martínez disse assim, ô professor, eu tô aqui. E se bobear, eu tô pronto. Vamos aguardar esse enfrentamento, como o Paulo falou, sem a bola, para ver como vai ser a reação dele. Mas me agradou bastante. Me agradou também. Na tela aí pra vocês, ó, tabela do Campeonato Baiano. O Bahia em primeiro com 20, Vitória em segundo com 13. Detalhe, nessa rodada o Vitória não pode mais ser ultrapassado. Então, caso o Vitória vença a equipe do Galícia no domingo, o Vitória garante a segunda colocação e enfrentaria o Jequié no Barradão. Lembrando que falta um jogo, tá? Pra fechar a rodada, é um jogo importante pro Vitória, porque Juazeirense, perdão, o jogo do Campeonato Baiano é que falta um jogo. Se a Juazeirense, que enfrenta o time do Barcelona de Ilhéus, se a Juazeirense vencer, ela vai a 12. Então, tiraria o Porto do G4 e aí ficaria um time com 11 pontos em quinto e Vitória com 13. Se tiver um empate nesse jogo, ou se a equipe da Juazeirense não vencer, um empate na última rodada classifica o Vitória. Mas é claro que a gente está assegurando não somente a nossa classificação, como também o segundo colocado, que é importante para que a gente faça a semifinal, o jogo único no Barradão. Vamos dar uma olhada aqui no chat da galera, porque realmente não foi um bom jogo, mas o que importa são os 3 pontos, né? Quantas defesas o goleiro do Bahia de Feira fez? Pois é, de nada adianta tanto domínio com jogadores tecnicamente ruins, principalmente laterais, que Nário mandou no primeiro tempo isso. No segundo ele fez mais defesa que no primeiro, né? Foi, ele mandou isso no primeiro tempo, verdade. Arthur mandou, o gol saiu no cruzamento que Ramon escorregou. Ou seja, até quando ele acerta, ele erra. Pior que foi, né? Pior que foi, é verdade. Manuel mandou, boa noite, Léo Santiago e Canto Rubro-Negras, meu Deus. Mais uma partida que colocamos a culpa na diretoria unissa que faz contratações ruins. Lembrando, 13 dias pra janela fechar. A nível de informação. Contagem regressiva, tá? E eu falei lá atrás, antes de virar moda,
precisa de laterais urgentes, tá? A gente fala muito, é zagueiro e centroavante. Não é somente zagueiro e centroavante não, tá? Natan Mendes e Matheus Silva para o ano inteiro é preocupante. Muito preocupante. E Jamerson, instável fisicamente, também é muito preocupante. Então a gente tem aí algumas movimentações para fazer, segundo o nosso antigo diretor Ítalo Rodrigues. A parte final de uma janela é onde surgem as melhores oportunidades. Que o Vitória faça valer isso. Que a gente precisa qualificar a nossa zaga com mais um zagueiro, se possível. Precisamos sim trazer um centroavante, mas precisamos urgentemente também reforçar as nossas laterais. E um detalhe, Paulo, Gerson e amigos, posso dizer que o nosso melhor lateral do ano é o lateral que tá voltando de lesão, né? Nosso melhor lateral do ano é um lateral que ainda não conseguiu nem fazer uma partida completa. E o pouco que ele entrou, ele já mostrou que é o melhor lateral do Vitória, que é Jamerson. E o pouco que entrou contra a equipe do Remo, ele ajudou. No pouco que entrou no Campeonato Baiano, ele ajudou. Então o nosso melhor lateral hoje é o lateral que tá voltando ainda de lesão, né? E principalmente, Paulo, eu quero falar, Gerson, também, sobre o camisa 9, porque hoje é 18 de fevereiro e Oswaldo entrou de falso 9 porque não tinha nenhuma opção no banco para centroavante de área. Porque Pedro Henrique até agora não estreou com a camisa do Vitória. Vou espirrar, siga aí. E assim, e preocupa porque a gente fala assim, 13 dias para janelas fecharem. Em outros momentos a gente poderia dizer, nossa, a gente tem um tempo gigantesco, 13 dias é muito tempo. Só que aí a gente já viu essa novela, já viu esse filme antes. E esses 13 dias que outrora seria um bom tempo, de repente passa no piscar de olhos. E se vacilar, a gente não consegue trazer um bom centroavante. Aquele matador que a gente está precisando realmente e não é de agora. Tem que ter uma sombra e uma boa sombra para o Kaiser. Hoje, por exemplo, a gente não pode culpá-lo porque realmente a bola não estava chegando, ele estava vindo na intermediária e em alguns momentos na nossa zaga para tentar a bola chegar até ele. Mas que a gente precisa ir muito de, entre aspas, um matador e sair não resta a menor dúvida, Paulo. Exatamente, Vitória vai ter que fazer de fato algumas alterações importantes nesse momento, reta final, campeonatos estaduais prestes a se encerrar. Na próxima semana, grande parte do Campeonato Paulista, Carioca, Mineiro, por aí vai. Tô falando dos campeonatos que tem mais potencial de garimpo e principalmente times da Série A que pós-paulista não vai mais mesclar tanto o time e alguns jogadores que foram oportunizados vão ter a possibilidade de serem relacionados. Já aconteceu isso com o Kaká, inclusive, que tá saindo agora bem perto de finalizar. Já foi definido, inclusive, mata-mata. Não vai ter mais como o Corinthians ficar mesclando, porque já tem jogos grandes agora pela frente no Paulista. Então, esses jogadores que os times seguraram pra não emprestar logo de cara pra jogar o Baiano, assim como o Vitória vai fazer, os outros times vão fazer. Então, realmente, laterais, zaga, centroavante, pra mim, só pra qualificar mais ainda, o que já é bom, é o nosso melhor setor hoje, mas mais um volante também seria algo interessante. Bom, Mateuzinho achou o que dele hoje, Paulo? A gente vai pro individual, mas tem muita gente falando de Mateuzinho aqui. Achei uma partida abaixo do que ele pode. Abaixo do que ele pode, tentou muito, termina-se o jogo dele, onde ele daria uma assistência pra Aito, se Aito tivesse um pouquinho mais de qualidade, um excelente desarme, um excelente passe, mas ainda é titular indiscutível. Vamos falar de coisa boa? Gostei de Aito do outro lado, centralizado, barra pela direita, gostei. Com meia, né? Foi bom. Gostei, achei ele mais interessante do que aberto pela esquerda. Me parece que aberto pela esquerda ele fica muito limitado. Pela direita, como meia, caindo, flutuando pelo lado de lá, eu gostei, achei mais interessante. Faltou só a eficiência, né? Se fosse faltou fazer o gol, né? eficiente, teve duas oportunidades, né? Foi as melhores duas defesas do goleiro adversário no segundo tempo, vieram dele, né? Um chute fora da área de esquerda, no ângulo que o goleiro foi pegar, e aqui ele acaba infiltrando muito bem por dentro. Todo mundo concorda que o jogo foi ruim, né? Sim. O jogo ou o segundo tempo? O jogo de um modo geral. Também acho. Porque os erros técnicos do primeiro tempo fez a partida também não ser bonita, interessante. E agora que é porque acabou, mas falou isso durante, meu amigo. Que time fraco, bicho. Horrível. Meu Deus do céu, esse Bahia de Feira é muito ruim. Jesus amado. Só até olhar aqui se tem risco de cair. Tem risco de cair na última rodada, tá? Tem. Barcelona de Ilhéus tem 8 pontos e um jogo a menos. Mateuzinho não foi bem. Eric não foi bem. Vamos falar quem foi bem? Camutanga. Arcanjo. Perfeito. Emanuel Martins, Querendo ou não, craque do Neres no jogo. primeiro tempo. Kaique eu gostei. Gostei. Kaique é aquilo ali. Kaique me parece que vai ser aquilo ali sempre. Os três volantes foram muito bem. Também achei. Os três, Baralhas, Emanuel Martins e Kaique, eu gostei. E os três da frente foram mal. É. E os dois laterais foram mal. Com o Kaiser eu passo mais pano porque a bola chegou muito pouco. Não chegou nenhuma bola redonda pra ele. Mas, de fato, não trouxe também
sejamos justos, a movimentação que o Oswaldo trouxe. E já adianto, isso aqui não é um demérito ao vovô, tá? Fico muito feliz. Mas é um tanto quanto um absurdo o melhor jogador vindo do banco, dentre jogadores de reforços, jogadores que têm uma expectativa alta. O melhor jogador vindo do banco é o Oswaldo. Foi o melhor bancário hoje, com sobras. Matheus Silva entrou errando muito também. O Lucas Silva errou tudo que tentou. Marinho errou quase tudo que tentou. Tivemos mais quem que veio do banco de reservas? Matheus Silva, Te digo agora aqui. Lucas Silva. Aitor canta lá pedra, beleza, se movimentou, mas Marinho abaixo, Lucas Silva abaixo. Matheus Oswaldo Silva. foi, de fato, o melhor jogador do Vitória, dos bancários que entraram hoje. Aí depois, pra mim, o Aitor canta lá pedra. Pois é, eu também acho. Aitor mudou o jogo. Gostei de Aitor, velho, de verdade. Matheus Silva também entrou, não ajudou em nada, enfim. Bahia de Feira jogou sem 9 titulares que foram poupados pro próximo jogo. Foram 9? A gente falou sobre isso aqui. É porque eu não lembrava que tinha sido 9, né? Eu não lembrava que tinha sido 9. Mas de qualquer forma, gente, todo mundo tá de acordo que o Vitória venceu, mas não convenceu. Não foi um bom jogo do Vitória. De notícia positiva, só Emanuel Martins, Camutanga, como sempre. Os laterais muito abaixo, mais uma vez. Aitor entrou bem na dele, centralizado. Oswaldo de falso 9 voltando a fazer a função, Paulo, depois de 2 anos. Sim, Fez em 2023, né? fez. Na Série B, então 3 Novo anos. Horizontino. Né? 3 anos depois, Oswaldo volta a fazer a função de falso 9. E bem, É né? isso aí. Participou do gol. Vai ser pro Verdade. gol, né? Um outro detalhe também, Léo e Paulo, foi que a volta do Lucas Arcanjo, né? Tanto tempo sem jogar, ele volta de contusão, na tranquilidade. E as bolas que foi, poucas defesas ele fez, mas a boa colocação dele. Todas as bolas ele estava bem colocado. Vou falar uma coisa. É a diferença de quem entende o que é o Barradão e quem não entende o que é o Barradão. E quem tem Arcanjo tá confiança 0x0, também. pega a bola, repõe rápido do lado. Gabriel ia pegar, esperar o time sair, pra quebrar a bola na frente. Arcanjo recebe a bola no pé, já saca a bola curta na frente, sai. Gabriel ia parar, mandar o time parar. É a diferença de quem entende o contexto e quem não entende ainda, né? Pra mim a diferença maior não é nem isso. É um goleiro com confiança pra jogar e um que não tem. Nitidamente. Em todos os movimentos, em todas as reações, em todos os momentos da partida, com bola, sem bola, é um goleiro confiante. Que não tem medo de errar, que não tem medo de sair, não tem medo de se expor. Pra mim isso pesa muito. A personalidade, inclusive até Itamar Ferreira falou na entrevista aqui no canto com o Thiago Luiz, a personalidade de Arcanjo realmente é algo a considerar. Agora também quero trazer a preocupação pra mim sobre o início de temporada de Eric. O início de temporada que se resume a um tempo bom contra o Remo e só. Um jogador como o Eric não pode ter 3 jogos horríveis no Campeonato Baiano. Contra a Jazerense ele foi o pior em campo. Contra o Bahia ele foi o pior em campo. E hoje, se não fosse Ramon, ele também brigaria ali para ser o pior em campo. Isso para mim é uma preocupação de um jogador que a expectativa que a gente teve pós 2025 era deles resolver ainda mais essa temporada. E eu que fui a favor, eu que defendi sempre Eric, e é eu que tô vendo aqui cobrar ele porque é inadmissível o início de temporada dele. Pelo nível dele. Inadmissível. Vou repetir, 3 jogos no Baiano, onde ele foi top 2 dos piores em campo. Juazeirense faz uma estreia patética. Beleza, estreia, passamos pano. Bavi, mais um Bavi horrível dele. Não fez um jogo interessante contra o Palmeiras. Contra o Flamengo também não foi um jogo interessante dele. E aí ele tem um jogo contra o Remo que ele destrói no segundo tempo, mas é muito pouco. Pra um cara que custou 8 milhões, o sarrafo com o Eric tem que ser lá em cima. Eric não pode estar entregando o desempenho que ele tá entregando. Precisa melhorar urgentemente. Até porque, em contrapartida, o cara que custou 1 milhão a mais do que ele tá fazendo a obrigação dele. E tá indo bem no Baiano. Que foi Baralha. São posições diferentes. Mas os dois investimentos, eu repito, tá? Eric merecia sim ser comprado e vale sim 8 milhões, 7 milhões, 8 milhões. Vale sim. Está mal, tem que ser cobrado por isso. Mas mereceu sim esse valor. O Vitória precisava pagar esse valor em Eric. Não foi um erro manter Eric. Mas da mesma forma que um valeu 8 e outro valeu 7, o que valeu 8, que é Baralhas, está fazendo sua obrigação, tá bem no Campeonato Baiano. E o que valeu 7 ainda não tá desempenhando no Campeonato Baiano. E a gente cobra daquilo que realmente a gente sabe que pode ter um pouco mais. É um sarrafo um pouco mais alto, um pouco maior do Eric. Por isso que a gente está cobrando tanto. Porque foi aquele Eric, quando ele chegou, aquele Eric agudo, aquele que partia pra cima, aquele que resolvia. E infelizmente, na temporada passada e no início desta, infelizmente, nem a sombra. Né? A gente não vai cobrar Neres. Não vou Não cobrar vai cobrar Neres. Neres. Agora, Eric eu vou cobrar, porque realmente é uma temporada muito em baixa. Em baixa. Não é a temporada de Eric até aqui é ruim. Ponto. Ruim. E da mesma forma que o banco contra o Remo fez bem pra Eric, parece que o banco hoje fez bem pra Aiton, né?
entrando na dele, jogando na dele por dentro, né? Realmente, de fato. Mas eu confesso, eu tô com essa de Eric, ainda é meu titular, porque Marinho nitidamente ainda tá com a rotação abaixo, muito nítido, errando até gesto técnico aqui na bola que ele ia, fez tudo certo e era pra abrir do lado, errando questão técnica de fato. Não é questão de qualidade, gente, é só questão de ritmo de jogo. Mas no meu time ainda é Eric, mas com os dois olhos abertos, velho. É Eric, porque quem poderia entrar no lugar dele já se tornou titular do outro lado. Porque se Mateuzinho não é o titular hoje, ele já teria tomado a vaga de Eric, a verdade é essa. A verdade é que Mateuzinho, se tivesse no banco hoje ainda, e Ayrton fosse titular, ou algum outro fosse titular, hoje Eric já seria banco para Mateuzinho na direita. Agora, o único ponta que conseguiu competir até aqui, já é titular no lado esquerdo e não temos outro. Então, realmente é um ponto a se considerar. Time pra enfrentar o como é o nome? Galícia. O Galícia. Vai, Sam. Aliás, Paulo depois de Sam. Vai. Lucas Arcanjo, Matheus Silva, Edu, não iria com Camutanga, não iria com Neres, Edu, Edenilson, Jamerson, não iria com Baralhas, Dudu e Emanuel Martinez. Dudu não deve voltar. Não deve voltar? Pronto. Então, Emanuel Martinez e Ronald. No ataque, eu já iria com o Marinho na direita para pegar ritmo, segurar ali até o Eric, até por questão de desgaste para não piorar ainda mais, o que já tá ruim. Não iria com o Kaiser também, iria com o Oswaldo de falso 9. E na esquerda, eu manteria o Mateuzinho, mas só jogaria 45 minutos. Já viria com o Lucas Silva, faria muitas mudanças, pensando no Galo, tá? Pensando no... Ramon não é pensando no Galo, não. Ramon, você sabe a minha opinião. Ramon poderia ser vitória e juiz, bolinha de gude, eu não queria. Mas pros outros, pensando nos próximos jogos, já tiraria o Kaiser, seguraria, saiu desgastado hoje. Baralha jogou 90, Camutanga jogou 90. Pensaria, já estamos praticamente classificados, então eu pensaria em segurar quem jogou 90 hoje e dar oportunidade pros demais. Só mudaria uma coisa. Eu iria com Zé Breno e Martinez. Diga isso. Eu ainda tentaria, não sei, daqui até lá que a gente tem pouco tempo, o Jamerson. De lateral esquerdo. Já tem que estar no meu time. Botei no meu time, Eu já coloquei. Nem Já se entraria vire. o Jamerson já como lateral esquerdo. O restante aí, perfeito. É o time pra domingo contra a equipe do Galícia. Perfeito. Pra mim também é isso aí. Eu iria com... A galera tá falando que tá faltando um. Tá faltando um? No meu time faltou um. Vamos lá de novo. Arcanjo. Ó, meu time que eu falei, Matheus Arcanjo, Silva. Matheus Silva, Edu, Edenilson e Jamerson. Ronald, Emanuel Martinez e Aito. Marinho, Oswaldo e Mateuzinho. Fechou, Faltou 11. Entendi. Fechou 11. Tá, você vai no 4-2-3-1. É. Tá, eu só iria com o Zé Breno aí. Zé Breno e Martinez. E é isso aí. Não tem muito mais o que falar não, gente. Mas Então, Mateuzinho só 45, tá? Só 45. se quiser botar Lucas Silva pra pegar ritmo, também tô me opondo não, tá? Tô me opondo não. Luiz Miguel tem que ser relacionado pra domingo também, né? Acho que você não tinha falado do Aito, Paulo, verdade. Não falei Aito não, foi, galera? Peço perdão. Era Aito como 10. Como meia. Aito como 10, que foi bem, repito. Gostei dele nessa posição, queria ver ele mais vezes. Agora precisa acertar mais. É. Assim como ele fez jogos já bons na esquerda, que ele errou muito. Só essa é a crítica que eu tenho a ele. Precisa acertar mais. Perfeito. Gerson, mais algo a falar? Não, só isso aí mesmo. Agradecendo a você que está Mas aí. a gente não acabou a live, não. De jeito nenhum. É só a minha parte aqui que eu estou me retirando. E, aliás, mais uma vez, Léo, parabéns pelo profissionalismo e pela dedicação, irmão. Porque trabalhar do jeito que você está, amigo, é pra poucos. O bicho tá pegando, me entupindo é de pra remédio. poucos, A galera viu, não amigo? viu a quantidade de papel higiênico que tinha aqui nesse lado da câmera Exatamente. aqui. É pra poucos, viu, amigo? É pra poucos. Então, gente, obrigado pelo carinho. Não esquece, vá se inscrevendo no canal. Já inscreveu? Vai sempre dando joinha, tá certo? Sei que vocês acompanham a imagem pela TV e a narração é aqui com a gente. Então, você se inscreve e às vezes esquece de sentar o dedo no like. Aí... Diga, Pois não, diga, não, diga. vá. Não, minha garganta incomodou, velho. Foi mal, Pronto. siga. Então, só isso aí. Vai se inscrevendo, sempre acionando o sininho para receber as notificações e aquele joinha que é muito importante. No mais, eu me encontro com você no próximo domingo contra a equipe do Galícia, aqui mesmo, nesse mesmo palco. Mas a live continua. Pós-jogo, entrevista coletiva e tudo, enfim. Paulo, parabéns. Zona mista também. Mais uma vez pelo grande trabalho. De longe, Léo, de longe. parabéns.
e toda a equipe do Canto Rubro Negro, como sempre, show de transmissão. Um abraço, gente, a gente se encontra domingo, mas não arrede o pé, vá chamando a galera pra ficar aqui. Um abraço, valeu. Não saia daqui não, que ainda tem coletivo, ainda tem zona mista, ainda tem um bocado de coisa que ele está aguardando aqui Jair Ventura com o... como é o nome? Com a coletiva. Paulo, vamos pro individual? Foi mal, não vi. Vamos pro individual. Foi mal, não vi. Arcanjo 90. Arcanjo, minha nota é titular. 1.000. 100 milhões. Você tá empolgado, Paulo? Você fala próximo jogo, o problema é meu. Eu sofro se acontecer. Titular. Nathan Mendes. 3,5. 4. Muito mal. 3,5 porque compensa defensivamente, né? Por isso que ele é o titular. Vamos para Camutanga. Muito bem, 8,5. Eu volto a dizer, gosto de Camutanga, sou fã de Camutanga, respeito Camutanga demais. Mas eu estou em 18 de fevereiro e meu melhor zagueiro pra Série A é Camutanga. Tá errado. E disparado, tá? Tá errado. Não é por Camutanga, não. É pelos outros. Tá errado, pô. Meu melhor zagueiro pra Série A não pode ser Camutanga. Dito isso, mais uma vez bem. Pouquíssimos jogos ruins esse ano. Diria que não teve. Não teve jogo ruim. Diria que não teve teve jogo ruim. oscilação dentro de uma partida, mas uma partida inteira ruim não teve. Não teve jogo ruim de Camutanga. O que é, repito, Camutanga, pra quem pensa em fazer o campeonato tranquilo, é um bom banco. A gente fala isso 80 milhões de vezes. Mas enfim, tá muito bem. 9, Camutanga. Vamos agora pra Neres. 8? Não comprometeu, Não comprometeu, não. Só Falaram teve um... que ele fez pênalti. É, aí eu não vi. Eu não vi também. Mas só teve um bote que ele errou, que ele tomou amarelo e fez a falta. Mas demais não comprometeu. Vamos para Ramon. 3, não dá. Eu não vou falar mais nada, só vou dar Eu nota. também não. Eu 3. já desisti. Vocês me viram no intervalo, eu falei que eu não reclamo mais de Ramon, não. Não tem condições, não vou nem falar mais. 3. Eu não reclamo mais, não. Kaique. Ó, o Ramon tem quantos anos, você sabe? Ramon tem 25. Ramon não acertou o último terço até agora na carreira. Já foi pra fora, foi pra Grécia, já jogou no Inter, jogou no Flamengo, tá no Vitória, Cuiabá e não acertou o último terço. Não vai acertar. Pois é. Não vai acertar, já desisti. Kaique. Gostei. 8. 7,5. Pra mim, Kaique é aquele volante que vai entregar aquilo ali sempre, assim. O cara que é burocrático, realmente, não é um Dudu, ele não vai pisar e girar e sair da pressão. Não vai. Mas você sabe o que esperar dele. Gostei. É o cara que você... pronto. Uma das contratações que pra mim... Tá muito cedo, tá? Mas pra Série A, aparentemente, realmente vai ajudar. É o cara que você vai contar sempre ali com sua nota 7. Talvez não pra titular a longo prazo, mas é uma opção boa pra ter no grupo. Baralhas, 8,5. Gostei muito. Gostei, 8,5. E vou te dizer, é errado o que eu vou falar, tá? É errado o que eu vou falar. Como um profissional não deveria falar isso. Mas me incomoda o fato de Baralhas dar vida em toda jogada. É errado o que eu vou falar, mas tipo assim, tá 1x0 e tá dando um carrinho de cabeça, pô. Tipo assim, ele não tem... Sabe? Tinha hora que a Ayrton fez assim, ó. Manuel Martins fez assim, aí vem Barabó saindo aqui, ele vai de calcanhar, dá um carrinho. E tipo assim, eu fico... A verdade, eu vou ser sincero. Ele é tão bom que eu entenderia se ele chegasse pra mim e falou, pô, irmão, quando estiver ganhando assim, resultado na mão, eu vou segurar 20 minutos. E eu falo, pô, você tá certo, pô. Mas ele não tá nem aí, pô. Ele dá carrinho, ele vai, ele volta, fica assim, meu Deus, ele pode se machucar a qualquer momento, velho. E ele continua dando a vida, velho. Esse é o famoso não sabe brincar, sabe? Aquela pelada fim de ano, você tá com seus amigos, aí você tá indo embora, só tem 5 amigos seus na quadra e entra um cara de guri, aí você começa a fazer gol no meio de campo. Você tá nem aí que tem guri do outro lado, irmão. Você dá vida. É baralho. É aquele filho, eu jogando videogame com meu filho. Tipo, Ele meu não filho tá nem aí, começa pô. dando 1x0, de repente 10-1 pra mim. Ele é maluco, pô, é verdade, sem brincadeira agora. Ele sabe, né? Acho que não é algo ruim falar isso. Ele é maluco, pô. Ele tem algo bom na cabeça. A Não, bola que a gente ficou preocupado foi uma bola que ele voltou correndo, dividiu com o cara, porque ele perdeu a bola aqui, perdeu a bola, dividiu aqui, tomou porrada no tornozelo aqui. aos 41 do Aos segundo 40, exatamente. Ele não tem meio tempo. Eu te amo por conta desse baralho, mas eu me preocupo também por causa disso, tá? Faz Agora, Denilson tá falando que ele errou muitos passes. Mas quem não errou? parte. É, Eu passo o pano pra O baralho. Vitória eu com passo o pano. 80% de posse de bola, irmão, era natural errar alguns passes. Não era natural fazer o que Natan Mendes e Ramon fizeram, né? Mas errar alguns passes era natural. Martínez, 10. Melhor em campo. 10. Já mandei até no grupo aqui do craque do jogo. À vontade. Ó, virada de bola, bola longa, bem. Associando curto, bem. Me surpreendeu, claro, repito, tá? Nível do adversário sempre tem que ser considerado. Me surpreendeu a fase defensiva, interceptou o contra-ataque, conseguiu ganhar na velocidade correndo pra trás, me surpreendeu. Caiu pelo lado direito, associou pelo lado esquerdo, me surpreendeu. Claro, repito, considerando que era o Bahia de Feira. O que mais me surpreendeu hoje foi a parte física, velho. Ele sustentou muito bem 90 minutos. Muito bem, se apresentando em toda a região do campo. Agora, repito, é um contexto de jogo que ele não vai ter na Série A, então prefiro aguardar para ter qualquer tipo de conclusão. Na Série A, ele não vai ter
bola vai ficar circulando para do toda hora. Ele vai jogar em bloco baixo, marcando mais do que passando a bola. Hoje ele deu o quê? 40 passes, na série vai dar 22. Então eu quero ver ele no contexto que o Vitória vai jogar. Porque eu acho que é unanimidade que se o Vitória ter muita posse de bola, ele em campo vai ser muito bom. Agora eu quero ver em transição. Hoje ele prendeu a bola com o João Mendes, então não tô dizendo que ele fez uma partida ruim, tá, galera? É só pra gente entender o contexto do jogo. Hoje era um jogo que potencializava ele. A gente não vai ter muito esse jogo na Série A. Vamos ver se ele vai manter ali a mesma linha, mais 10 hoje. E só um detalhe, Francisco tá falando que o Bahia de Feira não atacou. Como é que a gente dá nota alta pra Camutanga? Pô, porque no pouco que atacou, Camutanga controlou bem em profundidade. Pressão pós-perda muito Pressão boa. pós-perda muito boa, rebateu muito bem. E eu vou ser justa, a melhor partida de Camutanga construindo que eu já vi. Verdade, porque O que ele fez passe de ruptura pra Oswaldo e Cádia foi brincadeira, tá? Brincadeira, irmão. E eu que cobro muito Camutanga nisso. Hoje, meu Deus do céu. Claro, teve 2 pichotadas que é Camutanga. Não vou cobrar. De esquerda ali? Meu irmão, ele mostra de direita, vou cobrar de esquerda. Aí é pra questão minha já, né? Ele fala, pô, irmão, tá difícil acertar de direita, eu vou tentar de esquerda aqui pressionado, beleza. Mas achou muito espaço bom, velho. Enfim, pra terminar nosso ataque, agora vai começar Eric. 3. Porque teve um bom final de primeiro tempo e só. Eric 3, realmente preocupante a temporada dele até aqui. Mateuzinho. 4. Acho que 5. Que pra ele é uma média. Pô, Paulo é média, mas pra ele ter 5 é uma vergonha. Ele tomar uma nota 5, ele tem que ir pra casa aqui pensando, refletindo bastante na vida dele. Porque Nery, se a gente dá um 5 nele, ele pô, irmão, pra quem tá tomando 2 todo jogo, um 5 já é uma avaliação. Pra Mateuzinho, não. Mateuzinho 5 é um nota 0 de Nery. Então, 5. Porque teve uns passezinhos bons, umas jogadinhas boas, mas definiu muito mal também algumas jogadas. Renato Kaiser. Vamos lá. Bola não chegou. Hã? Bola não chegou. Mas Oswaldo se apresentou mais que ele. É isso que eu ia falar. A bola não chegou, mas Oswaldo participou do gol que ele não conseguiu participar, né? Não teve também nenhuma bola dele pra ele no jogo daquela forma. Nota 4,5. 5. Foi mal mesmo. Aí do banco você pode poupar todo mundo, né? Matheus Silva, pra mim, abaixo. Nota 4. Vamos pra Lucas Silva. Eu sei, eu poderia dizer aqui, tá vendo aí que eu avisei a vocês, que ele errava muito e tal, mas na verdade, vamos ser justos aqui, é o primeiro jogo do cara com minutagem. Ele tá muito fora, então vamos aguardar. Eu sei que você já falou, meu Deus, eu vi gente que botou Lucas Savério, pô, calma, pô. O cara só jogou pela primeira vez hoje. Claro, entrou contra o Flamengo, mas no jogo ele jogou 10 minutos, então muita calma nessa hora, tem que pegar ritmo de jogo. O que eu gostei é que ele tem muito enfrentamento, eu falei isso na análise, né? Ele vai muito pra dentro, agora ele precisa ir pra dentro e acertar, né? Esse é o grande debate que a gente vai ter a temporada inteira. E pra dentro, aparentemente, ele não tem medo nenhum, irmão. Não. Agora ele precisa acertar. Eu acho que a questão com ele vai ser o contrário. Eu acho que a gente vai falar pra ele, irmão, pisa na bola. Tem tudo pra ser um Alisson Santos. Porra! Que vai pra dentro toda hora. Aí vai acertar uma, vai errar outra, vai acertar uma, vai errar outra. Vai eu ser acho, desse jeito. Eu acho que concordo com o doido aí, ó. Defensivamente ele foi muito bem. Roubou umas 3 bolas Lucas, no carrinho. Foi bem mesmo. Foi bem. Sabe quem foi bem também defensivamente de novo, né? Nota 2 pra Lucas Silva. 2. Dito isso, fora de ritmo total. Marinho. Gostei dentro do possível, porque o quanto eu vou passar pano por ele ter errado o que ele passa? Nota 4. Vamos lá. Por mais que ele esteja fora de ritmo, rapaziada. Marinho, com a qualidade que tem, não pode errar um passe daquele, não, pô. Ele fez certo, tirou o cara do chute. Tinha 2 caras atacando a área. Ele não pode dar uma bola daquela, não, pô. Ali não é ritmo, não. Ele é acertar qualidade técnica. Ele tem qualidade técnica. O quanto eu devo cobrar Marinho por aquilo? Tá sem ritmo de jogo, mas foi partida ruim dele. Partida ruim. Nota 4 pra Marinho. Vamos para Aitor Canta Piedra. Centralizado, gostei. Eu vi até Léo falando aqui. O que é que Aitor fez? Só chutou de fora e perdeu um gol. Pô, irmão. Movimentação, velho. Gerou mais jogo. Gerou mais jogo, achou entrelinhas, abriu espaço, atacou espaço, fez um 2, triangulou. Gostei muito dele centralizado, velho. Mas pra mim, ainda não conjecturou uma boa partida dele. Não, eu gostei mais dele. Foi só uma partida de movimentação interessante pra jogos futuros. Porque ele de fato errou bastante. Mas se movimentou muito bem mesmo. Eu vi mais... Pronto, vou refazer. Eu vi mais potencial dele centralizado / pela direita do que na esquerda. Que foi a posição que ele jogava quando o Vitória contratou. A gente trouxe na análise que, ele tá jogando na esquerda, mas ele não joga lá. Ele não joga por lá, joga ou na direita ou centralizado. Ele estreou até centralizado com outros treinadores, quando a Aventura se tornou ponto esquerda, nota 5 pra mim, pra Ayrton. 5. E pra fechar, Oswaldo, melhor bancário. Meu Deus. Parabéns, Jovô. Você merece, mas meu Deus. O quanto, com todo o respeito do mundo, Oswaldo, eu te amo, sempre vou falar isso. Mas o quanto eu devo me preocupar com isso? Muito.
De novo, pô, Paulo, é o terceiro ano de Série A que Oswaldo é meu ponta mais útil, ou titular, que não é mais, né? Mas que vem do banco, pô. De novo, velho. Entrando de falso 9, 3 anos depois, foi mais útil, pô. Não pode, gente. Inclusive, em alguns momentos, mais útil que Fábio fazendo a função. Tendo força, estatura. Não pode, velho. Não pode, velho. Jair Adventure. Mexeu certo Sim. no intervalo. Segundo tempo, o time cai de produção ofensiva. Um 7. 7, porque... foi muito cruzamento na área. Foi muito cruzamento na área, mas não foi só cruzamento na área. E eu sempre falo isso aqui, galera. Antes de demonizar o que o clube fez muito no jogo, busque entender o porquê aconteceu. Exemplo, Vitória forçou muita bola pra Matheus Silva. Mas, vem cá, o contexto, Matheus Silva tá chegando toda sozinho? Tava. Então, se não deu certo, é culpa do jogador, pô. O Vitória fez muitos cruzamentos, mas a maioria dos cruzamentos, pega depois, é Ramon chegando inteiro, é Natan Mendes chegando inteiro, é Mateuzinho chegando inteiro, e eles errando o cruzamento. Então, o que é que me incomoda? Chega de um lado, não consegue atacar. Chega do outro, não consegue atacar. Podemos atacar. Aí cruza de onde vem. Aí é um problema. Eu não acho que os cruzamentos hoje foi o problema do Vitória. Ou melhor, vou reformular. A busca do Vitória pelos cruzamentos não foi o problema hoje. O problema foi que, embora nas dinâmicas, Natan Mendes tenha chegado muitas vezes, Ramon tenha chegado muitas vezes, eles erraram. Mas eles estavam bem, a jogada fluiu, a jogada aconteceu. Não eram cruzamentos forçados, eram cruzamentos onde eles chegavam bem pra cruzar. E se definisse um pouco melhor, poderia acontecer gols. Mas, na parte técnica, eles deixaram a desejar. Então, pra mim, hoje o problema não foi ter cruzado. Porque todas as vezes, ou na maioria delas, pra ser ainda mais justo, todas as vezes que a gente buscou cruzamentos, a jogada aconteceu. A triangulação aconteceu, o ataque ao espaço aconteceu, a infiltração aconteceu. Chegamos bem, mas errou. Então, se a gente tivesse ali, engessado, bola na área, engessou, bola na área, aí eu estaria mais preocupado em relação ao repertório. Eu acho que hoje, os cruzamentos, e tem jogo que é assim, galera, tem jogo que só uma tática vai funcionar, só uma dinâmica vai funcionar. Agora precisa acertar essa dinâmica. Hoje, nitidamente, o adversário dava muito espaço pra gente nos corredores laterais, muito, porque, vamos falar, cruzou muito, mas por que cruzou muito? Porque tinha um Natan e uma Ramon no último texto toda hora. Por que tava lá toda hora? Porque o jogo tava congestionado por dentro. Por que tava congestionado por dentro? Porque eles estavam abertos. E a bola terminava bem deles. Só que eles erraram. Aquela bola que Ramon errou no primeiro tempo foi uma jogada, a Vitória triangulou, saiu por dentro, deu nele, ele errou. A bola do Natan que ele erra aqui no último texto, ele chegou 2 vezes, Eric puxou a marcação, deu nele e ele errou. Então acho que tem um pouco dessa questão mais individual nesse quesito hoje. E principalmente, Paulo, sobre os laterais, a gente falava muitas vezes que o Vitória não pesava a área, certo? Hoje, muitas vezes, não foi esse o problema. Na maioria delas. Hoje, na maioria das vezes, a gente tinha sim um volante pisando na área pra bater, Kaiser e mais 2 entrando na área. No lado oposto, o Ramon tinha Kaiser e mais 2 e os caras erravam. Perfeito. E os caras erravam. Então, a gente fala que muitas vezes o Vitória não pesava a área, que o volante não chegava, que ficava Kaiser contra 3, é verdade. Hoje não. Hoje, na maioria das vezes, foi porque Natan e Ramon erraram muito. E isso é o que mata a gente de raiva, porque a gente tem que lembrar que no time de Jair Ventura, os alas são fundamentais. A gente escapou na Série A também porque Cáceres fez os melhores 6 meses dele com a camisa do Vitória aqui, fazendo gol e decidindo o jogo. A gente tem os 3 zagueiros e a gente tem, querendo ou não, o Ramon, que mesmo com todos os erros, é o melhor em campo contra o Bahia e o melhor em campo contra o Santos no momento desesperador. E agora ver os alas como estão, os jogadores de lado, vou além, os jogadores de lado, que eu posso colocar Eric aqui no bolo também, como estão, e a gente não tá conseguindo concluir bem essa jogada, aí eu me preocupo muito, porque era o Bahia de Feira, pô. E não é só o Bahia de Feira, foi o Bahia de Feira, a gente errou muito no Bavi com o Bahia Reserva, a gente errou muito aqui contra o Flamengo, nem tanto, vamos ser justos. Contra o Palmeiras não teve jogo, né? Contra o Remo no primeiro tempo a gente também errou muito, então começa a me preocupar com relação ao que Carlos tá falando aqui, ó, refino o técnico. Velho, para de treinar não, mas assim, foca 20 minutos no treino extra, só pra pesar área e cruzamento. Só isso. Agora, outro ponto também, tá? Não tô tirando a responsabilidade, tampouco confrontando vocês do chat. Mas a gente fala aqui desde que a temporada começou. Infelizmente, galera, não surpreende, tá? Ninguém pode falar que tá surpreso com a quantidade de erros técnicos. A gente falou, olha, o Vitória tá buscando parte física, mas tem que tomar cuidado para o quê? Foi o que a gente falou aqui no canto. Quem lembra o que a gente sempre falou aqui? Olha, o Vitória tá contratando perfil guerreirinho, mas não pode buscar somente isso em detrimento da parte técnica. E a gente falou várias vezes que aconteceu. E está acontecendo. A gente buscou realmente muito guerreirinho, mas a parte técnica tá pesando muito. Coletiva, agradecendo a você que viu o corte, tamo junto, um abraço, deixa o like, compartilha e se inscreva.